O tema de hoje é Efraim, um filho sem lei. O porquê deste estudo? Porque eu vou mostrar alguns versos em que mostra Efraim, de certo modo, indo contra a lei de Deus. Ou será que não está indo contra a lei de Deus? Será essa a conclusão que vamos ver até o final deste estudo. Mas antes, não deixe de assistir os estudos que eu vou deixar na descrição. Ensinos espirituais da oração de Ana, as duas casas de Israel, as duas testemunhas do Eterno, e o terceiro, por que Moisés não entrou em Canaã, que irá complementar este estudo. Então, apenas uma introdução antes de entrar no tema, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Conforme este canal apregoa já há bastante tempo, tenho anunciado que a lei é espiritual e assim ela deve ser entendida, porque nós somos seres espirituais. Então, uma coisa que nós devemos ter sempre em mente: não existem dois projetos na Escritura, um velho e um novo. Deus não mudou de planos ao mudar a aliança velha para a nova. É uma continuação, é um projeto só. Sendo assim, não deveria existir nem o judaísmo, baseado apenas no Tanar, ou seja, a velha aliança, e nem mesmo o cristianismo, baseado apenas na Brit Hadashah, a nova aliança. As religiões são segmentos religiosos criados pelo próprio homem. E Deus não faz acepção de pessoas, quanto mais de povos e de religião. Para ele, todos são seus filhos. E dentre estes filhos, há os que o servem, os que o buscam, e aqueles que ainda o rejeitam e são rebeldes. A premissa mais importante é de que Deus se revela de forma progressiva durante toda a história da humanidade. E como ela ainda é imatura, como se fosse uma criança, precisa ser ensinada de forma didática, compatível a quem ainda está engatinhando no conhecimento das leis e do entendimento de quem é o seu Pai. E a didática empregada em toda a Escritura foi através de figuras, de parábolas, de sombras e realidades. E se o Filho de Deus tentar entender pela literalidade da letra, e não tiver o discernimento espiritual, guiado pelo Espírito Santo, ficará apenas na superficialidade do aprendizado e fará barreiras religiosas entre os filhos do Eterno. Porque dizem: a minha religião ou a minha denominação é a correta, a minha interpretação é a correta, os demais são hereges, etc. Se não tivermos o verdadeiro entendimento espiritual, poderemos não compreender o projeto de Deus em plenitude. Vamos ao texto base deste estudo, Efraim, um filho sem lei. O texto base está em 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramatai, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Então observe esse personagem que vou citar, Eucana. Ele era da região montanhosa de Efraim e era chamado de Efraimita, tanto ele como os seus antecessores, os seus genitores. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, como foi citado um dos estudos, a oração de Ana, observe aonde foi feito a oração de Ana. Aonde esse Eucana apresentava as suas ofertas a Deus. Em Siló, em Shiló, numa cidade chamada O Enviado. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções
deste a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vou pular alguns versos, vou para o verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Então essa foi a promessa de Ana, que quando o pequeno Samuel estivesse desmamado, ela ofereceria o próprio filho ao Senhor como oferta. 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Saul ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Observe que quando eu fiz o estudo da Ana, a oração de Ana, eu passei desapercebido por este verso. E ele é muito importante. Nos revela coisas importantes. Samuel ministrava perante o Senhor. Quantos anos tinha Samuel? Era ainda jovem, era ainda uma criança. E ele ministrava perante o Senhor, vestido de sacerdote. Olha que interessante. Então Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano. Lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Então, todos os anos, Samuel acompanhava o pai Eucana, efraimita, a oferecer o sacrifício a Deus e ministrava perante o Senhor. A questão é, somente os levitas poderiam ministrar perante o Senhor, porque os sacerdotes eram intermediários entre Deus e o povo. Cabia somente aos levitas entrarem no tabernáculo, que estava em Siló nesta época. E anteriormente, na época de Moisés, estava no deserto. Verso 20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja como a figura de Samuel, ela aponta para uma pessoa que também desde pequena era separada pelo Eterno e crescia diante do Senhor. Observe os 3 versos que falam a respeito de Jesus de Yeshua. Lucas 1, verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que haviam de manifestar-se a Israel. Lucas 2, verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Dando continuidade à leitura de Samuel, vamos para o capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha aí, era rara. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor. Observa aí, o menino ia junto no templo. Então, como poderia o menino Samuel permanecer ali
junto do sacerdote Eli. E ainda mais, como a palavra de Deus era rara, Deus falava com Samuel, tanto que o despertou durante a noite, estando dormindo no templo do Senhor. Então, certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca. Olha só o lugar onde eles estavam. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então não é intrigante? Será que Samuel estava indo contra a lei de Deus porque somente os levitas poderiam entrar? Mas seu pai Eucana era efraimita, segundo o texto de 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Então, antes de esclarecer, e outra coisa, além dele ser efraimita, ele tinha menos de 30 anos, porque era uma regra da lei, da Torá, em que os sacerdotes teriam que ter idade mínima de 30 anos e idade máxima de 50 anos. Então observe Números capítulo 4, a partir do verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate. Repara aqui, filhos de Coate. Do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então esse capítulo 4 de Números fala dos 3 filhos, tanto Coate como Merari, quanto Gerson, os 3 filhos de Levi, deveriam ter a idade mínima de 30 anos e a idade máxima de 50 para ministrar no tabernáculo, na tenda da congregação. Então essa mesma regra vale para todos os demais descendentes de Levi. O próprio Jesus, que não era levita, começou seu ministério, inclusive sacerdotal, com 30 anos. Porém, fora do templo de 4 paredes, trabalhando diretamente na realidade do templo, que é o coração dos homens. Lucas 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Jesus começou na idade enquanto imperava ainda o sacerdócio levítico. Porém, como ele é sobre outra ordem, a ordem de Melquisedeque, não termina aos 50 anos, porque ele ressuscitou e tem a vida eterna. Então observe que a gente não deve ir pela literalidade, e sim pegar o entendimento espiritual da passagem. A figura, a sombra por trás de uma história que aponta para uma realidade eterna. Mas agora vamos ver algo interessante sobre Eucana, que 1 Samuel 1 diz que ele era efraimita e habitava nas montanhas de Efraim. 1 Crônicas, verso 16. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Pular alguns versos, vou para o verso 22. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Eliasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Esse Eucana aqui é outro, tá? Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Abiabe, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Aqui sim é o Eucana, pai de Samuel. Verso 28. Os filhos de Samuel, o primogênito, Joel e depois Abias. Então Eucana também era da tribo de Levi. Isso quer dizer que ele era bitribal? Ele era de 2 tribos? Possivelmente sim. Por quê? Nós sabemos que é impossível você manter uma raça pura sobre a terra. E com o passar do tempo se torna mais impossível ainda. Porque mais cedo ou mais tarde, uma ou outra linhagem se mistura com outra.
Por exemplo, Boaz, ele se casou com uma moabita, chamada de Ruth, que nada tinha a ver com o povo hebreu. E com o cativeiro da Assíria e posteriormente o da Babilônia, com toda certeza houve uma miscigenação maior. Voltando para 1 Crônicas, capítulo 6, vou pular mais alguns versos, vou para o verso 31. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, lembra que eu pedi para observar os filhos de Coate, que era dos 30 aos 50 anos? Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel e filho de Toá. Viu? Observou aí? Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, a mesma citação lá de 1 Samuel 1:1, Efraimita. Mas não era levita? Interessante. Filho de Eucana, filho de Maate, filho de Mazai, filho de Eucana, esse é outro Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filhos de Israel. E por que Deus falou com Samuel no templo quando ele era ainda uma criança? Mateus 19, como Jesus falava tudo por parábolas, por meio de figuras, devemos entender isso espiritualmente. O que aconteceu com Samuel era uma sombra para realidades espirituais futuras. Mateus 19, verso 13. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais, das crianças, é o reino dos céus. Isso aqui Jesus está dizendo literal? Sim e não. Está apontando para todos os filhos de Deus que se fazem como crianças. Ou seja, tem o coração como de criança. Já foi falado neste canal que no coração devemos ser como crianças, porém no entendimento como de adultos. E não o inverso. Ter o coração de adulto e o entendimento de uma criança. Então, o que aconteceu com Samuel era uma sombra na história de Israel que apontava para uma realidade futura. Não só para nós, mas para também com a vinda daquele efraimita que salvaria o povo dos seus pecados. Um outro exemplo de efraimita, Josué, Números 13 e 16. São estes os nomes dos filhos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, Oxéia, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, profeticamente, espiritualmente, Moisés recebeu de Deus que deveria mudar o nome de Oséias para Josué, de Oxéia para Iehoshua. E Números 3:8 diz que da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Observe que Oséias, posteriormente chamado Josué, era da tribo de Efraim. E esse Josué que chama Iehoshua é o nome de quem? Profeticamente? De Yeshua. E Iehoshua é a mesma coisa que Yeshua. E Iehoshua e Yeshua é a mesma coisa que Jesus. Transliterado do hebraico para o grego. É fato, é verdade que o grego é Jesus. E aí do latim passou de Jesus para Jesus. Então não é um nome pagão. É fato e é verdade que os nomes deveriam ser mantidos como são. Nomes não se traduzem. Mas já que fizeram, não é
uma outra pessoa. Não é uma outra doutrina. Isso daí inventam quem distorce. Isso daí inventa quem não compreende todos os projetos do Eterno e faz sectarismo religioso. Assim como aconteceu com Samuel e Eucana, vamos observar um fato curioso que aconteceu com Josué, em Êxodo 24, verso 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Olha aqui a ordem de Deus. Para Moisés levar o irmão Arão, mais Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e deveriam adorar de longe. Mas disse que apenas Moisés se chegaria ao Senhor, e os outros não se chegariam. Muito menos o povo deveria subir com ele. Vou pular alguns versos, vou para o verso 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos de Israel. Beleza. Olha o verso 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então observe que nenhum foi escolhido ali dos filhos de Israel. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Peraí, Oséias, o tal Josué, era efraimita. O que ele foi fazer lá no monte de Deus, no monte Sinai? Por que não levou Arão? Por que não levou os outros sacerdotes levitas? Será que Moisés transgrediu a lei de Deus aqui? Deus não tinha falado para subir sozinho? Mas ele subiu com Josué. Verso 14. Diz aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés e deu os 10 mandamentos. Então, profeticamente, aqui o verso 16, uma nuvem cobriu o monte por 6 dias. E no 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou e deu as leis, as tábuas de pedra. Não é isso que vai acontecer profeticamente em toda a Escritura? 6 dias o homem deve trabalhar. E no 7º dia é o sábado do Senhor, aonde a lei seria escrita no coração do homem. Jeremias 31, 31. Então essa passagem aqui é uma analogia para o que aconteceria no Novo Testamento. E reparem, nenhum sacerdote subiu, nem mesmo o irmão de Moisés, Arão. Todavia Josué, um efraimita, foi recebido pelo Eterno. Assim como Samuel, como jovem, como criança, também Deus falou com ele. E era efraimita e ao mesmo tempo levita, como a gente já viu nesse estudo. Vamos agora a outro personagem bíblico, Davi. Davi se vestia com roupa de sumo sacerdote. Segundo Samuel capítulo 6, verso 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, a mesma roupa do sumo sacerdote. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor
e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E Davi era da tribo de Judá. Mas observe um fato interessante sobre Davi e que pouca gente conhece ou se lembra. E eu mesmo observei somente nesta semana, pouco tempo depois que eu fiz o estudo da oração de Ana. Observe o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Davi era filho daquele Efrateu. Olha que interessante. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Então Davi também era bitribal, era de Judá, mas também era Efrateu. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha aí, Davi era de Judá e Efrateu, descendente de Efrateu, e era pastor de ovelhas. Observe agora a salvação. O povo perdido procurava por salvação, por resgate, procurava por socorro, por ajuda. Salmo 121, cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o salmista elevou os olhos para os montes. De qual monte virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Os montes são os reinos. Mas observe que nós devemos ter o olhar espiritual. De qual monte viria o socorro? Do Monte Efraim. Do Monte Efraim? O texto que eu li de 1 Samuel 1:1 não disse: houve um homem de Ramatais Ofim, da região montanhosa de Efraim? Pois é. Então Efraim possui os seus montes, as suas montanhas. Então a salvação viria dos montes de Efraim. Quer ver? Então, curiosamente, a salvação viria de um monte de Efraim. Efraim aponta para os gentios de Samaria. E nos montes de Samaria, quem era aquele que apareceria para salvar? Yeshua, Jesus, no mar da Galileia, a Galileia dos gentios. Gênesis 48, verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal abençoe esses rapazes, sendo nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha aí, profeticamente. Cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: olha só, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele.
e a sua descendência será uma multidão de nações. A mesma bênção que Abraão, Isaque e Jacó receberam, de ser multidão de nações. Então, repito, assista ao vídeo As Duas Casas de Israel, onde terá mais informações sobre este assunto. Então, observe que sobre Efraim, espiritualmente, cai uma promessa importante. Então, por isso que o nome Efraim na Escritura não é um nome qualquer. Por isso que Josué era efraimita. Por isso que Jeroboão, líder das 10 tribos do norte de Israel, era efraimita. Por isso que Eucana e Samuel, apesar de levitas, eram efraimitas. Davi, apesar de ser de Judá, era efrateu. Observe a salvação vinda no Salmo 80. Ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf. Salmo: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Ó pastor de Israel. Quem que é o pastor de Israel? Yeshua. Tu que conduzes a José como um rebanho. Profeticamente foi colocado José aqui, observe. Tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, Senhor, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos o quê? E seremos o quê? E seremos salvos. Querem mais? Miqueias capítulo 5, verso 2. É tu, Belém Efrata. Belém fica na tribo de Judá. Mas Belém Efrata, a palavra Efrata vem da palavra Efraim, bitribal. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, a palavra Queden. Quem já é deste canal e já viu os estudos anteriores sabe o que significa a palavra Queden. Tempos antigos, tempos da eternidade. Desde os dias da eternidade. Aqui é outra palavra, a palavra Olam. Olam e Queden, duas palavras profundas em hebraico. Então quem ainda não conhece Queden e Olam, assistam os estudos deste canal. Então quem é esse que viria de Belém Efrata, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade? E é Yehoshua, Jesus. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Apacentará. O pastor do Salmo 23. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Não é isso o nome dele? Nome acima de todo nome, que importa que sejamos salvos. Será ele engrandecido até os confins da terra. Vamos agora para Jeremias 31, verso 7. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Então lembra que deve olhar espiritualmente, não apenas literal. Quem que veio do norte? Da terra da casa de Israel, da Galileia dos gentios. Yeshua iria juntar todas as congregações de toda a terra, das extremidades da terra, não só de Israel, mas de todo o planeta, de todo o mundo. Verso 9: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminhos retos,
em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Quem é o primogênito de Deus? Efraim. Olha que interessante. Não é um nome qualquer, Efraim. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar. E anunciai nas terras longínquas do mar. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Ide e anunciai as terras longínquas do mar e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir exultar na altura de Sião, radiante de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Jesus não veio trazer a graça do Eterno? A graça de Deus? Veio. A bondade do Eterno. A misericórdia do Eterno. Assim diz o Senhor, ouviu-me um clamor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Verso 18. Bem ouvi que Efraim se queixava. Olha aqui que interessante. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei a vergonha, o opróbrio da minha mocidade. Então esse é o coração de Efraim, que é como uma criança. Erra sim, comete erro sim, mas tem o coração dócil para se arrepender e voltar aos caminhos do Eterno. Diferente de outros que têm a dura cerviz. Quem é que tem a dura cerviz? Os judeus. É claro, toda regra tem a sua exceção. Não são todos os judeus. Não são todos de Judá. Mas a grande maioria de Judá rejeitou o Messias e rejeita até hoje. Não o reconhece como enviado de Deus. Então, diferente de Efraim, Judá tem a dura cerviz. Porque Efraim se faz como criança, se faz como menino. Verso 20. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Olha o que Deus disse. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Deus tem misericórdia de quem tem misericórdia. A lei de plantio e colheita. O juízo é sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então quem teve misericórdia receberá misericórdia, mesmo que o juízo de Deus o iria condenar. Essa é a lei de Deus. O amor está acima sobre a lei. A misericórdia está sobre a lei. Está sobre o juízo de Deus. Põe-te Marcos, verso 21. Fica postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra.
a mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Vou ler de novo. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Refrigera minha alma, do Salmo 23. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, verso 27, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, as duas testemunhas do Eterno, as duas casas de Israel, com a semente de homens e a de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Observe o verso 28, que está ligado lá com Eclesiastes capítulo 3. Há todo um tempo, um propósito para as coisas do Eterno. Tempo de levantar e tempo de destruir. Tempo de ajuntar e tempo de dividir. Vários tempos. Então aqui o verso 28, mesma coisa. Como velei sobre eles, no devido tempo, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar. Chegou o tempo de edificar, chegou o tempo de plantar, diz o Senhor. Naqueles dias, verso 29, já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com quem que Deus faz aliança? Com as duas casas de Israel. Judá e Efraim. Judá e Efraim. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lembra do Sinai? Moisés levou Josué ao monte de Deus, Efraim. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lembra o que disse Jesus? Há um só mestre, há um só Pai. Não chamei a vós outros de mestres. Ninguém jamais ensinará cada um ao seu próximo. Verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Leia isso espiritualmente. Quem é o sol? O sol da justiça, Yeshua. O Senhor Deus que dá o sol para a luz do dia. E as leis fixas à lua e aos moedes, para marcar o tempo determinado. E as estrelas para a luz da noite. As estrelas são os anjos, que agitam o mar, que agita os povos, línguas e nações, e faz bramir as suas ondas, faz revolver toda a humanidade, faz agitar, faz causar terremoto, faz transformação sobre a humanidade.
traz fogo consumidor para purificar aqueles que são filhos de Deus que obedecem e para trazer juízo, queimar os que são palha. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. E a última passagem desse estudo, observe aqui João capítulo 11, no Novo Testamento, verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha o medo dos religiosos. Perderem o seu lugar. Perderem o seu poder, perderem a sua autoridade. Por isso mataram Jesus. Por isso conspiraram contra Jesus, contra Yeshua. Foi premeditado. Quem matou Jesus não foi os judeus, foram os religiosos, o sinédrio. Então cuidado com quem é muito religioso, principalmente se for fanático. Todo fanático mata. Os islâmicos fanáticos matam. Os cristãos fanáticos mataram. Os hebreus fanáticos mataram. Porém existem entre os islâmicos, entre os cristãos e entre os do judaísmo, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Como sempre, não podemos generalizar. Verso 49. Caifás, porém, um dentre eles. Olha o que diz Caifás, por isso que não pode generalizar. Ó. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Ou seja, quem que cumpre Ezequiel 37? Yeshua, Jesus, unificou as duas varas, a vara de José e a vara de Judá, a casa de Israel e a casa de Judá. Então observe, no meio dos religiosos existem os sensatos, mas os fanáticos não escutam. O seu fanatismo religioso, muitas vezes causado pela literalidade da letra, pela falta de espírito de entendimento do texto, acabam cometendo assassinatos e barbáries. Eles não ouviram o sumo sacerdote Caifás e perseguiram até matarem Jesus. Verso 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região. Adivinha que região que era? Já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Seria mais uma jesuicidência? Claro que não. Jesus se refugia em Efraim e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? É claro que virá. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então, onde Jesus se sentia confortável em meio à perseguição? Em Efraim. E na Páscoa ele não iria celebrar? Ele não ia subir a Jerusalém? Claro que sim, pois ele tinha um encontro marcado, um moed, uma data agendada, um tempo determinado, onde ele deveria morrer pelos pecados de toda a humanidade, de toda uma nação,
que simboliza toda a humanidade. Não deixe de ver os estudos recomendados no início deste vídeo para entender melhor tudo que foi colocado aqui. Josué, uma sombra de Cristo, as duas testemunhas do Eterno, as duas casas de Israel e a oração de Ana em Shiló, o enviado. Jesus é rei que reina sobre o povo, pois é da tribo de Judá, mas também é sacerdote, espiritualmente da tribo de Efraim, ou seria levita. Não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E é também profeta. Jesus é de Belém Efrata, tem dupla nacionalidade, ou melhor, é de Judá, mas também de Efraim. Jesus não é conhecido como filho de Davi? Sim. Ele é filho de Judá, filho de Davi, mas também de Efraim. Davi era de Judá e Efrateu. Jesus é filho de Davi. Em Judá é conhecido como Yeshua e Yehoshua, o Josué que guia o povo para a nova Canaã. E também é Jesus, que guia os gentios até o Monte Santo. Judá e Efraim. Efraim não anulou a lei, porém a cumpriu de forma espiritual, porque a Torá é espiritual. Espero que os irmãos tenham gostado de mais desse estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.